Em menos de 2 horas, foram quase 70 usuários de crack recolhidos desta Cracolândia na favela Parque União, no Complexo da Maré. Entre os dependentes estão 5 adolescentes. O grupo invadiu até a área onde estão instalados tapumes das obras da Transcarioca, próximo à entrada para a Ilha do Governador. A operação da Secretaria de Assistência Social contou com o apoio da Delegacia de Combate às Drogas e outras unidades. No entanto, menos de 2 horas após o fim da operação, a nossa reportagem flagrou o momento em que os dependentes voltavam para o mesmo local. Apesar do número de abrigos não ser suficiente para acolher tantos usuários de crack, segundo a polícia, há vagas disponíveis em todos os centros de acolhimento, já que os dependentes voltam para as Cracolândias em busca das drogas. Em menos de 48 horas depois da ocupação das favelas de Manguinhos e do Jacarezinho, mais de 40% dos usuários recolhidos já haviam voltado às ruas. Na verdade, isso não é nenhuma surpresa, a migração de usuários de drogas. Cada vez mais eles vão migrar, porque quando entra o Estado, quando o Estado se faz presente, aquele tráfico ostensivo ele cessa. Então ali eles não vão ter mais acesso à pedra do crack, vão ter que migrar para outras comunidades onde vão poder comprar a pedra. Por isso fazemos várias operações, abrimos várias frentes de operações em Cracolândia, identificamos mais de 30 Cracolândias no município e fizemos ações integradas em todas elas. Outra ação para recolher dependentes ocorreu ainda no Morro do Cajueiro, em Madureira. Desde domingo, 231 pessoas foram recolhidas. Enquanto os dados sobre usuários de crack se tornam cada vez mais alarmantes, esta clínica de reabilitação em Santa Cruz, na Zona Oeste, referência número 1 no tratamento contra as drogas, está fechada desde agosto. Segundo funcionários, o contrato para funcionamento do local não foi renovado pelo governo do estado. Os dependentes que se tratavam na clínica foram liberados. Aí o trabalho começa a não ficar sério. Se na outra ponta, que tem que acolher, que tem que abrigar, que tem que dar amor, que tem que prestar solidariedade, que tem que curar, que tem que dar esperança, que tem que dar um novo caminho, se na outra ponta o cadeado está fechado, então me desculpem, vocês não estão sendo sérios. Eu não estou falando com a polícia, não estou falando com os agentes, que são pessoas sérias, eu estou falando com os governantes. Estou falando com os governantes. Em nota, a Secretaria Estadual de Assistência Social disse que aguarda a prestação de contas final desse convênio para repassar novos recursos para a instituição que administra a clínica. Quer dizer, morosidade, burocracia. E ainda de acordo, prossegue a nota com a Secretaria, as atividades serão retomadas assim que as exigências forem cumpridas. Então, vocês há de concordar comigo que tem muita burocracia dentro de um problema que não tem que ter burocracia nenhuma. Tem que ter caminho livre, tem que ter passagem aberta. Estamos lidando com vidas, estamos lidando com pessoas, com famílias, com crianças, com adultos, com mulheres. Eu vou chamar agora a Camila Greco, ela está comigo ao vivo, ao lado da delegada Valéria Aragão. Oi, Camila, fala comigo, por favor. Fábio, conforme nós mostramos aí na reportagem, quando acaba essas operações, os usuários acabam voltando também para esses locais onde eles estão acostumados a usar a droga. Eu estou aqui com a doutora Valéria e nós vamos perguntar exatamente isso para ela. Doutora, boa tarde. Talvez não fosse necessário realizar certas operações também à noite, já que esses usuários acabam retornando a essas comunidades? Então, desde março de 2011, são efetuadas operações constantes, tanto na parte da manhã quanto da tarde e da noite. É apenas uma questão de estratégia. Só que o que ocorre? Na verdade, a dificuldade é convencer o usuário a se tratar. Infelizmente, como eles não são obrigados a permanecer nos abrigos, não é crime viver nas ruas, eles voltam para as ruas, não precisa nem 2 horas, eles voltam em minutos. Primeiro que eles não precisam nem ir com a prefeitura, eles não são obrigados a serem acolhidos, eles não são obrigados a permanecer nos abrigos. Então, o grande desafio é encontrar uma forma de convencê-los de uma forma mais humanizada, é essa abordagem humanizada, encontrar pessoas vocacionadas para que eles confiem e aceitem esse tratamento de saúde e investir em prevenção, que a prevenção continua sendo o melhor combate. E a prevenção, é preciso que ter essa ideia, ela é uma responsabilidade compartilhada de toda a sociedade, começa em casa, com a família, na escola, com os educadores e em toda a trajetória social do indivíduo. Então, a educação continua sendo a melhor forma de combate. Numa operação assim grande, por exemplo, como essa, que 70 pessoas são recolhidas, quantas em média acabam voltando para a rua, nesse caso, assim, de 2, 3 horas depois? Tem noção? Tenho, apenas cerca de 30% permanecem nos abrigos, e mesmo assim por dias.
quando vem a abstinência é muito forte, a depressão é muito absoluta. É um primeiro momento de êxtase, de sensação de prazer absurda, seguida de uma depressão profunda. Então, as pessoas não querem sentir essa depressão e voltam a usar o crack. Assim que essa depressão chega, eles voltam para as ruas. Então, é uma questão realmente muito complexa, é um processo, não vai ser uma solução imediata, é um problema de todos nós. É importante que cada um faça a sua parte, mostrando ao seu ente querido a importância de não entrar no mundo das drogas e as consequências do uso. O crack leva a pessoa à morte, é uma questão de tempo, leva a pessoa à derrota, a perda da força física, da força mental, é a perda da dignidade. O crack, além de fazer o usuário perder a consciência, faz o usuário perder a dignidade. Perfeito, Fábio. Doutora Valéria Aragão, mais uma vez é um enorme prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. A senhora sabe que eu sou um admirador, olha, enorme do seu trabalho. Enfim, a senhora está de parabéns como delegada de polícia, como servidora pública, pelos seus serviços prestados. Agora hoje, delegada, eu acompanhando algumas notícias também através das agências, né, pela internet, muito me chateou, inclusive, uma frase que foi usada por algumas agências, dizendo o seguinte: olha, Operação Enxuga Gelo. Né? A senhora, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu empenho, não só o seu empenho, como também de toda uma equipe da Polícia Civil, consequentemente também toda uma equipe da própria Prefeitura, né? A senhora fica chateada quando ouve essa expressão, Operação Enxuga Gelo? Isso lhe chateia? Não me chateia não, porque eu sou superior a isso. Eu sou muito otimista, eu sou uma pessoa de fé e eu tenho fé em que se uma pessoa só sair do mundo das drogas, se uma pessoa aceitar ser acolhida, se aceitar ser tratada, já vai ser uma grande vitória, porque isso vai ser disseminado, ela vai falar com outras, vai ser multiplicadora dessa questão, dessa recuperação. Então eu não me chateio e eu vou continuar fazendo meu trabalho. Se eles não desistem de usar as drogas, nós também não vamos desistir de tentar convencê-los a recuperar sua dignidade, a dar novas chances de vida. Doutora, porque a grande questão toda é a seguinte, né? Não pode também, eu não quero que a senhora não se sinta à vontade aqui, a senhora tem que se sentir absolutamente à vontade, porque a senhora falar o que a senhora quiser e o que a senhora quiser. Mas eu estou dizendo aqui, é o Fábio Barreto que está dizendo aqui, não pode a senhora fazer esse trabalho brilhante que a senhora faz, se na outra ponta a gente encontra um abrigo fechado, trancado. Evidentemente que isso não vai causar estímulo nenhum para que a pessoa tente a sua recuperação. Agora, consequentemente também, eu observo muito isso. Essas pessoas estão num estado moral de lixo, procuram lugares feios para ficarem, porque isso está refletindo aquilo que elas estão sentindo dentro delas mesmas, né? A senhora concorda que é necessário, acima de tudo, um lugar bonito, limpo, organizado, estruturado, para que essas pessoas se sintam realmente à vontade e se sintam motivadas para que elas possam se recuperar, doutora? Sim, sem dúvida. É importante o poder público conceder, né, ter vagas para essas pessoas se elas quiserem se tratar e tornar os abrigos mais atrativos para que eles lá cheguem e tenham oficinas profissionalizantes, tenham, além do tratamento, né, o tratamento das doenças associadas, porque não é só o vício, a dependência química, tem a doença venérea, tem a tuberculose, tem as doenças de pele que são contraídas por essa convivência com lixo diária. Então é preciso que o abrigo seja, sim, atrativo, mas é claro que tem que haver uma fiscalização em cima desses abrigos, porque houve a notícia de que no Brasil alguns abrigos havia a questão da agressão aos usuários, de imposição de credo, de discriminação sexual. Então é preciso haver uma fiscalização. Mas, de qualquer forma, o poder público precisa criar cada vez mais vagas e tornar os abrigos melhores para que as pessoas se sintam persuadidas a permanecer. E o grande desafio é encontrar pessoas vocacionadas, que realmente estejam preparadas para lidar com o usuário de drogas. Porque o usuário de drogas é uma pessoa agressiva, vai machucar, vai agredir, vai ofender. E a pessoa que recebe esse tratamento tem que entender, recebe esse tratamento do usuário, tem que entender que é uma pessoa que não sabe o que faz, precisa ser amparada e cuidada. O desafio é esse, encontrar pessoas que tenham humanidade para acolher esses usuários. Estamos falando de amor, né, doutora Valéria Aragão? Amor, né? As pessoas têm que ter amor. Fundamentalmente, né? Amor e carinho não são só palavras piegas, são verdadeiras estratégias de cura. Exatamente, concordo plenamente com a senhora. Até porque, doutora Valéria, eu falava isso aqui ontem no programa, o seguinte: se nós tivéssemos tido políticas sociais decentes lá atrás, com escola, educação, cultura, instrução, saneamento básico, enfim, todas as questões básicas para a formação de um ser humano com dignidade, com certeza hoje não estaríamos de frente para esse problema, de frente para essa questão, né? E quando o problema começou também, nós temos que dizer isso aqui, né, de cara limpa,
muito pouco se fez quando o problema começou. Nós ficamos naquela mania de que o crack não vai chegar no Rio de Janeiro nunca, porque o tráfico de drogas do Rio de Janeiro não quer, porque se lucra pouco. Enfim, se criou uma falsa ilusão sobre essa questão do crack, né? E houve um certo corre frouxo, né? Bem é verdade, pode-se dizer assim. Então, quer dizer, quando a gente viu, a coisa já estava disseminada. Aí eu lhe pergunto, doutora, aonde está a grande ferida? A senhora saberia me responder? Olha, eu fiquei... Pode dizer. Sim, não tenho nenhuma condescendência comigo, com o poder público. O crack, eu fiquei surpresa quando eu fui começar a tratar dessa questão. Ele existe no Brasil desde 89. A primeira notícia de apreensão foi em São Paulo em 89, há mais de 20 anos atrás. Está no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Só começou a chamar a atenção quando os usuários, eles foram para as ruas, deixaram a margem, né? Deixaram as regiões escuras e foram para as ruas. E isso chamou a atenção da população. Então, infelizmente, o poder público muitas vezes age pautado pela mídia. Isso na verdade, é uma vergonha. E se cada um fizesse o seu trabalho bem, desde o início, desde a primeira notícia do crack, se realmente não subestimasse o que é essa droga tão viciante, tão mortal, ela não teria chegado onde chegou. E agora o problema é muito maior. Mas eu vejo sim, não que a dependência química tenha cura, ela não tem cura, ela tem controle. Mas eu acredito que seja perfeitamente possível viver sem o crack. E é nisso que a gente acredita e com isso que a gente vai continuar trabalhando, todos juntos. Eu chamo a sociedade toda a assumir essa responsabilidade. Com o crack é um problema de todos nós, não só da segurança pública, não só da assistência social, não só da saúde, não só da educação, de todos nós. É um problema meu, é um problema da sociedade, dos telespectadores, é um problema da sociedade como no todo. Eu concordo plenamente com a senhora. Agora, em nível estratégico, né, eu lhe pergunto agora pelo seguinte, porque eu trabalhei muito tempo em São Paulo e lá em São Paulo tem a Baixada do Glicério, que é uma região do centro antigo de São Paulo, onde havia aquela Cracolândia que todos nós assistimos aqui, o Datena muitas vezes falou isso em rede nacional de forma muito aberta, né? E a polícia começou a pulverizar aquela região, a bater aquela região, a fechar, enfim, fez um cerco, quer dizer, não deixou mais ninguém usar crack ali na Baixada do Glicério, em São Paulo. Mas eu pergunto para a senhora o seguinte, lá, esses necessitados, porque antes deles serem cracudos, ou sabe-se lá, esses termos pejorativos, eles são necessitados, são pessoas que necessitam de amor, né? Então esses necessitados começaram a correr para outras regiões e fizeram pequenas cracolândias ali na região da Luz, nas outras regiões do centro de São Paulo. Como é que a gente pode fazer para que isso não ocorra de fato aqui no Rio de Janeiro, para que a gente não venha a errar como talvez, entre aspas, errou a autoridade em São Paulo, doutora? Precisa ser uma ação integrada. Na verdade, o governo federal entrou nessa luta, né, criou um plano integrado que envolve diversos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Secretaria de Direitos Humanos. Então, essa é a percepção exata de que é o problema de todos. O poder público tem que capacitar as pessoas a lidar com os usuários, tem que ofertar abrigos decentes e onde eles tenham um tratamento humanizado. As escolas precisam entrar nas campanhas preventivas, sim, abordar a questão de uma forma aberta, sem estratégias de amedrontamento, mas falar abertamente quais são as consequências do uso do crack e quais as vantagens de não usar drogas. E a saúde pública tem que entrar a fundo com isso, ofertando um tratamento decente, com acompanhamento por toda a vida. Com acompanhamento por toda a vida. O crack é um problema que vai perseguir a pessoa por toda a vida. Então, não há uma ação de um só órgão que vai resolver. Vamos ter que ser todos juntos. E para ontem, isso é para ontem. E já começou. Só que, como eu falei, é um processo. O mal já está feito. Nós estamos num país com mais de 1 milhão de usuários de crack. Então, é uma questão que rompeu as fronteiras sociais e rompeu as fronteiras territoriais. E o que eu posso dizer é isso, que façamos a nossa parte todos juntos, cada um na sua seara, com educação, com assistência, com saúde e principalmente com humanidade e amor. Essas pessoas que estão nas ruas, na verdade, são doentes. O que nós temos que ter é humanidade, não medo. Elas nos veem como agressão, só isso. Elas só querem ter a pedra porque elas já estão doentes. Quando a gente vai ajudá-las, elas muitas vezes não entendem que nós estamos ali para ajudá-las. O que a gente precisa é humanidade, paciência e tempo. Isso vai demandar um tempo. O crack está há mais de 20 anos e só agora começou a ser lidado como um problema sério. Corroboro com as suas palavras, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, olha, espetacular. E parabéns também pelaquela prisão lá em Copacabana, viu, doutora? Aliás, que cara de pau daqueles bandidos, hein? Saíram lá de Antares,
foram tomar cerveja em Copacabana e bandido, porque todo mundo de cabeça erguida na delegacia, quer dizer, até com um tom de desafio. A imagem agora aí para você que está em casa, você que está chegando agora, essa turma estava na praia de Copacabana, né, tomando cerveja na praia de Copacabana, enquanto a polícia fazia a operação em Antares para tentar capturar bandidos que fugiam do Jacarezinho. Né? Só que a polícia teve a informação que eles foram para Copacabana. Agora, o que me surpreendeu também, doutora, foi como essa informação chegou em Antares, como é que eles sabiam que a polícia ia bater em Antares e ia tentar capturá-los, né? Houve um vazamento sério aí de estratégia de informação, por um lado. Agora, parabéns pela sua prisão, viu, doutora? Porque realmente essa turma aí não é fácil não, hein? É, muita cara de pau, né? Traficantes passando por banhistas num dia ensolarado, passando por cidadãos de bem, misturados ali, as pessoas, né, comuns, as pessoas de bem que estão num dia de folga. É isso, eles estavam no local acima de qualquer suspeita, mas a Polícia Civil trabalha com inteligência. É isso aí, doutora. Antes da arma, a inteligência. Olha, mais uma vez, um abraço para a senhora, parabéns. Sou fã do seu trabalho, admito isso em público, porque a senhora é uma profissional de polícia que realmente faz o seu dever, cumpre o seu dever de servidora pública com muita honestidade, muita integridade e, acima de tudo, com extrema inteligência. Parabéns, doutora. A senhora é um orgulho para todos nós, viu? Um abraço para a senhora. Um abraço. Obrigada, Camila Greco, também. Obrigada. Obrigado.